Hoje Isaías nos promete algo imenso. Um dia em que o próprio Deus retirará o véu que cobre o mundo, em que a morte será destruída e as lágrimas de todos serão enxugadas. O Senhor prepara um banquete para todos os povos, um festim de vida. E no Evangelho, vemos como essa promessa começa a se cumprir. Jesus cura, levanta, consola. E quando já não há comida, Ele multiplica o pouco que temos. Hoje nós queremos confiar nisso. Num Deus que salva, que alimenta e que nunca abandona. Evangelho de hoje, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículos de 6 a 10. Naquele dia, o Senhor do Universo preparará para todos os povos, neste monte, um banquete de pratos suculentos, um banquete de vinhos envelhecidos, pratos deliciosos, vinhos depurados. Neste monte, Ele arrancará o véu que cobria todos os povos, o manto estendido sobre todas as nações. Ele destruirá a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e afastará do seu povo a desonra que pesava sobre ele. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: Eis o nosso Deus. Nele esperávamos e ele nos salvou. Este é o Senhor em quem esperamos. Exultemos e alegremo-nos com a sua salvação, pois a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará em verdes prados. Ele me faz repousar. Conduz-me às águas tranquilas e restaura minhas forças. Habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Ele me guia pelo caminho certo, por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por vales escuros, nada temerei, pois tu estás comigo. Teu cajado e teu bastão me dão segurança. Habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Preparas para mim uma mesa à vista dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, e minha taça transborda. Habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Felicidade e misericórdia vão me acompanhar todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Leitura do Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se ao mar da Galileia. Subiu ao monte e sentou-se. Aproximou-se dele uma grande multidão, trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. Colocavam-nos aos seus pés e ele os curava. O povo ficava admirado ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desse povo, pois já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos lhe disseram: De onde vamos tirar, neste deserto, pão suficiente para saciar tanta gente? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixes. Então Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda recolheram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leituras de hoje nos oferecem uma imagem profundamente consoladora. O próprio Deus prepara um banquete para todos os povos, um festim em seu Monte Santo, símbolo da plenitude,
e da vitória definitiva do amor. Isaías não fala apenas de comida e vinho, embora use essa linguagem, mas da promessa de uma alegria que não passa, de uma comunhão universal que sacia toda fome, toda sede e todo sofrimento. Esse banquete é o sinal de que a morte será vencida para sempre. O profeta nos anuncia que Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, que retirará o véu que obscurece o olhar do coração, que eliminará o opróbrio, a vergonha e a humilhação do seu povo. E o mais importante, Ele mesmo o fará. Não somos nós que alcançaremos essa redenção por nossas próprias forças, é o Senhor quem vem para nos salvar. Nós, como comunidade, esperamos nele, e quando virmos sua ação, diremos com alegria: este é o Senhor em quem esperávamos. Que belo seria viver cada dia com essa esperança ativa, com essa confiança humilde, que não se rende diante da dor nem da escuridão do mundo. O salmo de hoje, tão conhecido e tão amado, torna-se um eco perfeito dessa promessa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essas palavras não são uma ilusão ingênua, são a certeza de quem já experimentou a fidelidade de Deus ao longo do caminho. Mesmo que haja vales sombrios, não tememos, porque Ele está conosco. Mesmo que a mesa seja preparada na presença dos inimigos, sua bondade e sua misericórdia nos acompanham, o maior de tudo, habitaremos em sua casa por dias sem fim. Não há destino melhor, não há refúgio mais seguro. E essa promessa se torna palpável no Evangelho. Jesus, ao subir ao Monte Tornesei, o cumprimento vivo da profecia de Isaías, ali rodeado de pessoas que sofrem menos coxos, cegos, mudos, enfermos de todo tipo, Jesus não apenas os cura, mas os acolhe, os escuta e os alimenta. Comove-nos ver sua compaixão. Ele não quer despedir a multidão com fome. Não apenas cura o corpo, mas também cuida do cansaço, da fome e da fragilidade de cada um. Não os vê como números, mas como filhos amados que precisam ser sustentados no caminho. Os discípulos não entendem como será possível alimentar tanta gente. Estão num lugar deserto, sem recursos, mas Jesus, com o pouco que há, 7 pães e alguns peixes, multiplica, abençoa e reparte. Todos comem até se saciar, e ainda sobram 7 cestos. Essa é a lógica do reino. Quando entregamos o pouco que temos com fé, Deus o multiplica em abundância. Hoje também podemos colocar em suas mãos aquilo que somos e temos. Nosso tempo, nossos dons, nossas feridas, até nossa fé frágil. Ele saberá como abençoar tudo isso. E assim como naquela época, hoje também existem multidões cansadas, enfermas e famintas de sentido. Jesus continua tendo compaixão e nos convida a ser parte da resposta. Ele nos diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Chama-nos a colocar a serviço dos outros aquilo que temos, por mais simples que pareça. Que esta palavra nos ajude a esperar com confiança, a partilhar com generosidade e a viver com a certeza de que Deus continua preparando seu banquete no meio de nós. E se esta reflexão te ajudou a encontrar-te com a mensagem de hoje, inscreve-te no canal para não perder as leituras e reflexões diárias. Ativa o sininho para receber cada novo vídeo, compartilha esta palavra com alguém que precise e continua caminhando conosco em comunidade. Que Deus te abençoe.